não. Academia de boxe, o cara aprende maldade, meu irmão. Não tem como. Se o cara não aprender maldade em academia de boxe, cara, ele não é lutador. Porque eles querem te matar todo dia, você sabe, né, Parrudo? Todo dia que você vai na academia de boxe, o cara quer te matar, meu. E aí você emplacou 6 vitórias seguidas. Qual foi a chave que mudou pra você sair desse perde-ganha e emplacar, Melk, 6 vitórias seguidas? A gente fez assim, a bicho quer saber? Segura meu óculos aqui. Aí eu falei, porra, vamos sair na porrada. Deu ruim, mas vamos lá, né? Aí eu só tirei a mão do bolso e fiquei aqui, né? Falei, eu vou esperar ele dar o primeiro golpe pra não perder a razão, né? Aí ele chegou perto de mim, não fala mais comigo. Eu falei, porra, eu achei que tu era bravo, mano. Fala, meus faixas, Marcos Parrompim aqui, o meu correligionário máximo, Glover Teixeira, e agora com o nosso dálmata favorito aí, Melquizael Costa. Fala, Mel, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Pô, bem pra caramba, feliz e, cara, que honra, né, mano? Pra quem não sabe, a minha estreia foi na despedida do Mestre Glovão, cara, o qual eu tive o privilégio de ver ele lutar. Então, porra, é uma honra pra mim estar aqui. E contra mim. É. É mesmo? Mas eu tava mais alegre do que porque era meu contrato com o UFC. Eu até falei depois, né, que você falou pra você. Falei, mestre, eu só tô alegre depois da luta. Falei, tô alegre porque eu assinei com o UFC. Então, esse que foi minha vitória. Ô, Mel, que a gente sabe, não tem nenhum idiota aqui. A gente sabe que foi uma luta no peso de cima. Depois a gente vai conversar, você voltando pra esse peso. Já escutei falar que você tá voltando. Mas a gente sabe que foi uma luta extremamente de short notice, entendeu? Todo respeito por você, você sabe disso. Pô, que isso. Foi bom demais. É, exatamente, no Rio de Janeiro, minha cidade, pô, maravilha. Pô, Agora, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um dos melhores lugares para lutar. O Brasil é legal lutar, porque o futebol brasileiro ele tem um. Eu gosto de lutar no Brasil. Eu gosto de lutar no Brasil, né? Aquele evento ali foi. Pô, não foi tão especial para mim que eu perdi, né, cara? Mas foi especial. Glover, muita gente não gosta de lutar no Brasil. Mel, o que você prefere? Se você pudesse escolher, você lutaria no Brasil, em São Paulo, no Brasil ou fora? O UFC 100% Brasil, mas não tem como. Não tem como. Tô no lado, tá em casa, família, amigo, várias pessoas que não tem oportunidade. Tem muitos atletas no UFC, né, brasileiro que até hoje não lutou no Brasil, pessoas veteranas, né, que falam, pô, meu sonho é lutar no Brasil, né? Então, pô, o próprio Patrício Pitbull, se não me engano, né, ele falava que tinha vontade de lutar no Brasil. Eu lembro quando teve o UFC Brasil e tava pedindo bastante pra lutar no Brasil. Então, imagina, eu particularmente tô muito afim de lutar no Brasil, cara. Eu tô pedindo faz tempo, mas até agora não deu, mas... Não, e eu não sei se vocês lembram, né? Um dos motivos que a gente aceitou o Pantoja lutar no Brasil, que eu não queria aquela luta naquela data, né? Porque foi muito em cima. Né? Ele lutou em dezembro, já teve que entrar em camp. Vocês sabem muito bem, principalmente você, Globo, um camp de 5 rounds é muito complicado, né? Mas ele falou, cara, eu não lutei no UFC no Brasil ainda. Eu lutei na Europa, lutei em Coreia, lutei já em todo lugar. Mas eu quero muito lutar no UFC no Brasil, principalmente no Rio, que é a minha cidade. Né? Então a gente aceitou. Muita gente, como o Melco falou aí, né, cara? Muita gente, muito lutador brasileiro ainda não lutou no Brasil, no UFC. Eu era um desses, né? Eu só lutei no Brasil, quando eu fui lá eu estreiei na América, né? Estreiei aqui na América, aí depois fui pro Brasil, tive a oportunidade de lutar várias vezes no Brasil, fora do UFC, mas aquilo que o Melco falou, no UFC, claro, né, no Brasil, porque a gente quer, quando tá no Brasil, a gente quer lutar em evento internacional pra isso, né, cara? Pô, vai ganhar euro, vai ganhar dólar, é um evento internacional. Dinheiro, né, aqui no Brasil. Vai viajar um pouco, mas, pô, tá no UFC, lutar no Brasil, pô, foi especial, não tô aqui falando, talvez se a gente lutar só no Brasil, claro que a gente vai querer, a gente quer viajar, cara, quer viajar, por quem não quer, eu acho assim, de lutador que não quer lutar em Las Vegas, né, cara, Las Vegas ali, você vê o Muhammad Ali, o Mike Tyson, tudo era Las Vegas, então era um sonho muito grande que eu tinha lutar em Las Vegas, né, e eu amo aquela cidade pra lutas, entendeu, Parrupa? Eu adoro ir lá pra lutar. Mas lutar no Brasil é especial exatamente por isso aí. Família, fã, todo mundo, né, Melco? Uma pressãozinha a mais, mas aquela galera vai morrer. Possibilidade a mais. Mas é o meu que falou. Tem gente, por exemplo, tem familiares, tem amigos que não tem condição de pagar um voo para ir, por exemplo, para Las Vegas. Né?
é complicado, né? Tudo vezes 5, né, cara? É. Então, você tendo a família, os amigos mais chegados, né? Principalmente. Você lutou em BH, Globo? Ou lutou em Goiânia? Já lutei em BH, não Goiânia. BH, né? Porra. Sobralha pra BH é um pulo, porra. É, 4 horinhas, 5 horinhas É, de pô. carro, Ó, isso. o meu sonho de lutar aqui no Brasil é que eu quero trazer no meu corner o meu professor que começou comigo, sabe? E é difícil ele conseguir até ele sair ou até se lutar na Europa e tal, eu tento levar mais pra América é complicado por questão do visto e tal. Então, tipo, lutando no Brasil, ainda mais esse ano se rolar mesmo, tem alguns boatos, mas se rolar esse ano já pedi, falou, ó, coloca meu nome na lista aí, que é um dos sonhos que eu tenho, sabe? De levar um professor que comecei comigo. Falando em começou com você, meu, muita gente, pessoal que não te conhece, fala um pouquinho como é que você começou, fala um pouquinho por que você começou, aonde. Você começou Eu, no jiu-jitsu, começou no Muay Thai. Fala pra gente um pouquinho. eu sou de uma cidade do interior do Pará, chamado Porto de Mós. Antigamente era mais difícil para chegar na minha cidade, né? Hoje tá mais de boa. Mas é mais perto ir para os Estados Unidos que para minha cidade. E pior que não tô zoando. Hoje os caras foram gravar comigo lá do UFC e falaram, Melk do céu, tua cidade é longe. E a gente foi pela rota mais perto, né? A rota que quando já tem um pouquinho de dinheiro, porque a rota, resumindo, da minha cidade para Belém, que é a capital, são 3 dias de barco. Puta que pariu, Caraca, de velho. barco. Barco sem Caralho. navio, né? Navio. Mas é legal. Eu até falo que, na verdade, é um cruzeiro de pobre, sabe? Que tu vai. Aí é bem legal, sabe? A galera que gosta, assim, dessa pegada de natureza, tu para em algumas cidades, não é 3 dias o tempo todo, tu para nas cidades e as pessoas. Você vê muita cena, assim, de garotos de 8, 9, 10 anos, vendo de rabetinha, que é aquele barco pequeno, aí vem. Aí amarra no navio, aí sobe lá em cima pra vender as coisas, pra vender açaí, pra vender camarão, sabe? É bem legal. Bem legal mesmo, sabe, Arthur? Mas Só é que No Rio esse barco? no Rio, molecada, proteção divina só, sabe? Molecada vai, tipo, naviozão, navio gigante, sabe? Navio é três andar, naviozão de 3 andares. Sempre já embaixo é pra navio, balsa também, é sempre 3 andares, assim, grande, é muito Aí grande. vai parando nas cidades, aí cada um ou vai para suas cidades, tudo. Vai, o navio Não, pega e vai não, para não. É tipo assim, a rota é uma rota, né? Então, tipo, um exemplo. O navio passa na minha cidade. tipo um Ele já ônibus. vem, o exemplo, geralmente faz tipo Altamira, Belém, ou então Belém, Manaus, tem várias coisas. E nesse trajeto ele para na cidade. Então, tipo assim, às vezes demora 3 horas, 4 horas dentro de uma cidade, descarregar, depende se tem muita coisa para descarregar, às vezes demora pouco, entendeu? E nisso, às vezes até pra você passear um pouco na cidade, quando o cara fala, ó, a gente vai passar umas 5 horas aqui descarregando. Então dá pra você andar na cidade, é bem legal, sabe? Bem divertido mesmo. Tem gente que perde o navio? Eles dão uma buzinada bem forte, sabe assim, quando o navio vai sair, tiver pam, pam, sai fora. Mas, Cara, Às vezes tem nego, às vezes tem nego correndo de volta, né? é uma é, coisa que eu queria fazer aí, Parrupa. É um negócio maneiro pra cara, caramba, é cara. a melhor coisa, você pega um navio, eu até falo, você pegar, tipo assim, Belém, Manaus, eu acho que é 5 dias viajando. Mas é muito divertido. Você para várias cidades, e cada cidade tem uma cultura, então tem cidade que você para em Santarém, é muito legal. E é, e é bem baratinho, sabe? Então é muito legal, sabe assim. E só que da minha cidade pra lá, a minha cidade é fora de rota. Então era mais difícil, porque, tipo assim, rota, fazer tipo assim, a rota, ó, Belém e tal. A minha cidade ficava pra cá, então a rota assim não passava na minha cidade. Então o único barco que passava na cidade era uma vez por semana, pra poder ir pra Belém. Então se você ia na segunda, você só volta só na segunda. A minha esposa, a primeira vez que ela foi, era só assim na época, ela judiou. Que era, podia passar uma semana lá, queria passar 2 dias, uma semana. E eu comecei a treinar lá, né? Eu tenho vitiligo desde os 4 anos de idade. Na verdade, a minha cor normal, eu sou bem moreno. Eu era bem morenão, pretãozão. Agora eu tô todo branco. Agora eu tô. Meteu o Michael Jackson? Literalmente que não é Michael Jackson da vida. Literalmente. Literalmente. Entendi. Tem mais postagem, mais foto minha. Eu vi, pô. Sua cidade é Eu, pequena? É pequena, são 68 mil habitantes, eu acho. Quase 70, 58. Por assim. Ó, aqui, ó. eu tô ligado, Caramba. eu vi uma foto sua.
antiga, você bem moreno e o vitiligo já aparecendo um pouquinho bem branco, entendeu? Não, eu tenho desde os 4 anos de idade, só que aí sofri muito bullying, preconceito na época, por causa que as pessoas não sabiam o que era vitiligo, né? Assim, e poucos que sabiam, o vitiligo geralmente dava em adulto. Tanto que quando eu fui no médico, o médico falou assim: Nunca vi isso não. Nunca vi uma criança ter vitiligo." Porque o vitiligo, a tese era que quando a pessoa tinha muito estresse, a pessoa talvez, às vezes, adquire vitiligo. E como que uma criança de 4 anos vai ter vitiligo, né? Então a minha infância foi. A gente passou muita dificuldade também, muita fome, porque o meu pai é pastor, né? E aquela. Muita gente fala que pastor do pastor é ladrão, né? Ele esqueceu de avisar pro meu pai, porque eu só passei fome porque meu pai era pastor, sabe? Meu pai é inteligente pra caramba, mas o pastor Pedro pegar, mandar eu pro outro campo, começar do zero, então a gente passou muita dificuldade. Dificuldade de a minha mãe mandar a gente pro colégio pra poder comer, sabe? Assim, então foi bem pesado. E na minha infância eu não liguei muito pra zoação, mas havia algumas coisas que já marcava, sabe? Às vezes eu tava brincando com algum coleguinha e o pai da criança chegava lá e tirava o moleque perto de mim e falava: "Filho, fica perto desse moleque não, que ele tá com pereba, esse moleque tá sujo." E eu tinha só mais manchas, era no meu cotovelo, se não me engano, não. Aí na minha adolescência que foi já mais complicado. Na adolescência já afetou mais por causa que é aquela fase, pô, começa a querer namorar e tal, aí as pessoas começam, tipo, detestar, me maltratar mal. Isso foi feito uma bola de neve e eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 8 anos de idade, vender na rua pra ajudar o papai lá em casa, né? Você E vendia o quê, Mel? cara, eu vendia, meu pai fazia aqueles, papai fazia de tudo, sabe? Sabe aquele rabo de pavão? Não sei como é que chama, ancinho, rastelo, não sei como é que chama. Para limpar, Uhum. a É folha, Rastelo. Ô, rastelo. Rastelo Reiki. Aqui na América, ô. Eu não sei como é. Rastelo. Aí ele fazia também, ele começou a fazer um fogareiro. Era um fogãozinho, cara, era bem legal. Era um fogãozinho que ele pegava a banda do fogão, né? Ele pegava esse fogão velho, aí tirava a banda do fogão e desenhava lá e aprendeu com o cara lá. Meu pai era bastante inteligente. Aí ele viu o cara fazer, já pegou, fez em casa. Aí ficava tipo uma casinha, assim, um fogarezinho que dava pra tu fazer um churrasquinho, fazer coisa era bem levezinho, que custava na época R$ 10. Aí eu saía pra vender e tal. E era bem legal, eu me divertia, sabe? Pra mim era mais diversão, né? Porque eu não gostava de trabalhar com meu velho é ignorante pra porra, aí eu preferia andar vender na rua. E, cara, aí foi quando, na adolescência, começou a ficar muito pesado, as brincadeiras já não eram mais tão saudáveis, a zoação já começou a ficar muito séria. E foi uma fase que eu já queria ser na porrada com todo mundo, ficou muito tese. Aí foi quando eu nasci em Porto de Mós, eu nasci muito cedo de lá, né? E nessa fase foi bem complicado, eu tava fora, tudo aí. A minha mãe ligou pra minha irmã, que morava lá, que o meu pai, na época, não tinha, eu acho que não tinha televisão. Meu pai tem 10 filhos. O velho era bom. Aí, só que assim, são 10 são 5 do primeiro casamento, mais a amante, mais um monte de coisa. E isso foi antes de ser pastor, tá? Foi na época da cachaça. Antes dele ser pastor, né? Antes Depois dele virou, ser pastor. depois virou pastor, depois ficou bom. Meus irmãos eram, tipo, tudo. E eu não conhecia meus irmãos, tipo assim, por causa do contato, né? Na época, não é que nem hoje, você liga o WhatsApp, Facebook, dá pra conversar, que nem a gente tá falando agora. Na época era por ligação, eu tinha que comprar cartão, era difícil pra caramba. E eu. Meus irmãos viram pequenos só, meus irmãos mais velhos. Eu era tipo, e aí foi quando tava me treta, minha irmã me ligou a minha mãe ligou pra minha irmã e falou pra me voltar ir pra Porto de Mós. Quando eu cheguei em Porto de Mós lá, cara, eu conheci uma tropa de amigos. Pô, e eu achava que todo mundo me odiava, não odiava, sabe, era uma treta que eu achava que o normal era não ter amigo e tal. E esse cara me trataram super bem e tal. Eu comecei a ver também que a parte do preconceito também era muito de mim, sabe, assim, aí foi tirando. Aí um dia a gente foi brincar de luta com meus amigos e eu nunca tinha ido na academia, aí fomos na academia a primeira vez. Aí, vamos do boxe. Aí eu coloquei, eu era bem medroso, eu era encrenqueiro, mas bem medroso. Aí eu coloquei uma capacete, protetor de tórax, coloquei luva. Eu achava que a luva de boxe pesava uns 20 quilos, sabe? Eu não tinha noção. Aí eu fui com ele, cara, ele deu um cruzado na minha lata, eu caí apagado, mano. Caí de cara no chão. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos. Meu 12 Deus anos. do céu. Aí eu acordei, porra, os caras começaram a rir da minha cara. Aí aquela parada assim, tipo assim, nossa, que parada louca, mas que legal, né? Tipo.
Que interessante. Ah, tu achou legal ser nocauteado? Eu nunca tinha. Não, é assim, a sensação, eu nunca tinha lutado. Adrenalina, né? É, Caralho, Adrenalina, só né? você, Belk. Só eu você. nunca tinha colocado Que a luva na legal. mão. Aí eu acordei, eu falei, caraca, que da hora. Aí o amigo meu lá, que tava com a mão quebrada, machucada, ele falou, meu, vamos no jiu-jitsu. Eu falei, tá maluco? Eu acabei de apanhar aqui, mano, deu um soco na minha cara aqui, mano. Ele falou, não, mas isso aqui é. Não tem soco. É só finalização. Aí eu falei, pô, mas tu tá lesionado, pô. Mas... Ele falou, não, só preciso de um pra te finalizar, pô, preciso de duas não. Eu falei, não, então. Aí meio no ego, né? Vamos embora. Aí me finalizou. Aí eu fiquei, falei, mano, parada, Jiu-jitsu é foda, né? que parada é essa, velho? Eu falei, não, aí eu falei, vou procurar uma academia, vou querer essa revanche. Foi quando eu fui pra academia a primeira vez. Aí eu cheguei lá, duas coisas que. Uma coisa, eu não tinha amigo, a vida toda eu nunca tive amigo, e isso foi quebrado quando eu conheci meus amigos. A outra coisa, eu não tirava a minha roupa por nada nesse mundo. Eu não olhava no espelho, eu tinha raiva de espelho, de reflexo. Eu não tirava, lá no Pará, que é quente pra caramba, eu usava só com a minha mão comprida. Eu não tirava por nada a minha camisa. Sabe? Eu achava que as pessoas iam ficar me julgando, me olhando, se me visse. E eu tinha umas manchinhas só no cotovelo, sabe? Tomava todo tipo de remédio. Eu achava que eu era a pior pessoa do mundo, né? E foi quando eu cheguei na academia, um cara de 90 quilos olhou pra mim e falou assim, moleque, tira a camisa aí. Aí eu... Pô, o cara de 90 quilos mandou tirar a camisa, tu acha que eu vou tirar? Tá doido? Esqueci rapidinho. E outra coisa, eu não tirava foto. Por isso que eu falo, as pequenas coisas na vida que a gente acha que é pequena, muda a vida das pessoas. Eu não tirava foto por nada nesse mundo. O que que toda academia faz quando termina o treino? É, É tira o foto. tira Foda, é. foto. Então isso foi algo que eu comecei a entender, ver que, pô, que as pessoas não estavam, olhavam pra mim, treinavam comigo, me batiam do mesmo jeito, então... E foi isso, cara, eu comecei a treinar assim, entendeu? Só que quando eu comecei a treinar, né, eu tava de férias e aí quando voltou minha aula, não dava pra mim treinar no horário do amador, de jiu-jitsu, treino de jiu-jitsu. Só que eu gostei muito, né? Na verdade, eu treinei uma semana, eu fui lá pra fazer revanche com o meu amigo, ele falou assim, não, treina muito pouco, treina mais. Aí eu treinei 2 semanas, não, treina mais. Quando eu treinei um mês, ele falou, agora treinou demais, agora eu não quero. Só que aí eu já tinha gostado da luta, né? Aí foi quando eu voltei a estudar, voltou às aulas. E só que o único horário que dava pra me treinar era o horário profissional. Aí o treinador falou, cara, não tem como tu treinar porque esse horário é pra galera que é profissional. Eu não posso parar o treino pra te ensinar. Só que eu sou muito chato, né? Então eu fiquei enchendo o saco do cara. Porra, meu, deixa eu ir, deixa eu ir. Falei, cara, não, deixa... Aí ele falou, cara, vem. Tu quer vir, vem. Aí, aquela parada que vocês sabem, irmão, quando chega um empolgado na academia que entra com o profissional. Eu passei uma semana apanhando, mas no outro dia eu voltava. No outro dia eu voltava. Eles me bateram tanto que. E lá a gente não tinha material, sabe? Então a luva de treino, de sparring, era uma luva de MMA mesmo. De verdade, não era de sparring, era de verdade, né? Porque eu nem sabia que tinha luva de sparring. Mas pera um pouquinho. Essa aula que você está falando, então não era aula de jiu-jitsu. Esse treino que você está falando, aula de treino de De profissional MMA, de MMA. de MMA. Entendi, É, entendi. que na verdade o treino de MMA lá era o seguinte, era uma preparação física nada a ver, carregar peso, carregar tudo, quase uma hora, depois fazia bastante treino de explosão de jiu-jitsu e tal, assim, o que treinava mesmo lá era jiu-jitsu, o Uhum, foco é jiu-jitsu e murro, sem técnica, sabe, era essa parada, o MMA entendi. o que a galera sabia assim até que era jiu-jitsu, mas o resto era loucura mesmo, e foi quando eu peguei, né, e apanhei, irmão. Apanhei uma semana. Eu apanhei tanto que fui experimentar um óculos. Aí o óculos ficou torto, assim. Aí que eu fui ver quando ele estava quebrado. Quando ele estava torto, cara. Nariz Aí quebrado. Pô, foi. mas é ali que eu sei que você começou a treinar, porque você, porra, bom pra caramba em pé, né, cara? Então eu sei que o seu jiu-jitsu é bom, mas depois você pegou o treinador, você começou a treinar ali naquela academia, ali mesmo, você seja como treinador de Muay Thai, kickbox. Não, pior que não. É porque lá não tinha. Até hoje não tinha um treinador de coisa. O que que era? Eu sempre fui muito. Quando eu comecei. Um detalhe também, eu sempre gostei de jogar videogame. Isso foi muito importante na minha vida, porque Hum.
eu tinha uma parada comigo que eu tinha medo de fazer as coisas, que eu achava que eu não ia poder na frente, porque quando eu era criança eu falava pro meu pai, eu vou ser policial. Aí meu pai, poxa, também não sabia, né? Pai falou, não, meu filho, acho que você não vai poder por causa do vitiligo e tal. Então tudo eu achava que não podia por causa do vitiligo. Aí eu comecei a gostar muito da luta, mas eu ficava na dúvida, putz, mas se eu chegar no dia lá e os caras me barrarem por causa que eu tenho vitiligo? Aí eu tava jogando videogame um dia, e quando eu gosto de verdade. Eu comecei esse cara assistir luta pra caramba, jogar videogame, do UFC e tudo. Aí eu vi o Scott Rogensen. Na época ele era todo pintado no videogame. Sim, WSC. WC. Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, será que é editado? Aí eu fui pesquisar e realmente era um atleta do UFC. Aí eu falei, então eu posso. Se tem um cara lá que tem vitiligo, tá lá, então eu posso. Aí foi Não, quando. ele era bem pior que você. Ele era o rosto todo, o corpo Era, quase era, todo. era. Aí depois ele ficou todo branco também, né? Depois ficou todo branco também. Mas aí na época, no videogame, ele era todo pintado, né? Então, aí quando eu olhei ele, eu falei, pô, isso eu posso ser. Só que eu sempre fui muito fã de chute, sabe? Eu era fãzaço de chute. Aí o que que eu fazia? Eu ficava jogando a luta jogando o videogame, aí jogava com o Anderson Silva, aí eu via aquele frontal que ele dava. Aí eu chegava na academia, começava a treinar frontal, começava a treinar giratório. Aí chegou um amigo, eu era muito fã de capoeira, mas não tinha, eu comecei a treinar com um professor de capoeira lá, só que ele teve câncer, aí ele parou, aí ele teve que se tratar e tal. Graças a Deus se recuperou, mas tipo, parou, né? O treino e tudo. Aí chegou um amigo meu que era profissional de MMA e ele era capoeirista. E eu falava pra ele, pô, mano, sou muito fim de aprender capoeira. Aí ele falou, fala o seguinte, todo determinado treino de Gil, eu vou te dar uma dica. Aí terminava o treino, ele começou a me alongar, começou a me ensinar um chute. Aí eu fui aperfeiçoando meu jogo. Eu fui treinar mesmo um Muay Thai profissional mesmo, Muay Thai de verdade, foi quando vim pra Shootbox em 2018. Que eu fui treinar de Hum, verdade. Mas a minha base de luta mesmo que foi. Aí o que que eu fazia? Eu ia no YouTube e ficava assim, tutorial de chute, tipo, tutorial de chute giratório. Aí ia ver lá um professor de taekwondo mostrando detalhe, vai lá, você gira o quadril, gira coisa. Aí eu chegava na academia e começava a treinar. Então, aí chegou na luta, eu comecei a ganhar dos caras, chutando os caras, nocauteando o cara, e os caras falaram, pô, esse cara treina só jiu-jitsu, mas é porque eu fazia isso, sabe? Eu aprendi, é, na verdade, assim. pô, legal demais. Mas você estreou lutando nessa academia? Você estreou lá? Você Sim, estreou sim, sim. lutando? Você estreou Sim, quando? eu estreiei em 2014. 2014. 2014. Eu tinha 17 anos, aí eu falei que tinha 18 e deixaram eu lutar. Cheguei lá, o cara era grande pra porra. Na verdade, eu ia lutar com outro. Foi engraçado, eu cheguei lá, eu ia Isso lutar foi na com sua outro. cidade mesmo? Na sua cidade? Numa cidade vizinha. É porque lá sempre, geralmente numa cidade, só tem uma academia. Geralmente na cidade lá tem uma Ah, academia boa. Então eles sempre fazem os eventos lá no Pará, os tipo cidade contra cidade, sabe? Aí eu ia lutar com um cara lá, ia lutar de 66. Aí o menino me ligou em cima da hora, eu falei, vamos, meu sonho era estrear. Aí eu fui lutar de 66. Quando chegou lá, o cara que ia lutar comigo, ele tava comendo pra subir de peso. E o outro que ia lutar com meu amigo, que ia lutar de 61, tava com 67. Aí na hora eles trocaram. Quando eu vi o tamanho do cara, eu falei, mestre, o cara é grande, mestre, tu é doido, esse cara vai me matar. Aí o mestre, pá de frescura e vai logo, pô. Em que peso? Em que peso isso? Que você lutou com 66, ele? 66. 66. Mas ele não bateu 66 não, vagabundo, bateu 67, o bicho era grande. Eu acho que essa luta tem no YouTube, cara. Eu era um frangalho, Zé, seco, seco pra caramba. Aí eu fui lutar com o cara, foi só chute. Foi o primeiro round todo só chutando, não dava um soco. Era só bicuda e jiu-jitsu. E foi legal. Aí eu ganhei, eu emendei 10 vitórias invicto. 10 vitórias. Aí, como é que foi a transição de você sair da tua cidade lá do Pará para São Paulo? Antes eu fui pra Belém. Na verdade, assim, como era uma cidade geralmente contra outra, chegou uma fase que não tinha mais. A cidade não chamava mais, porque, porra, o nome começou a crescer e tal. Aí o meu professor, em 2015, o meu treinador chegou lá pro seu sapão e falou: galera, é o seguinte, eu tinha 5 atletas lá, a gente era 5 atletas lá que treinava bastante. Falou: ó, agora vocês vão ter que decidir vocês. Ou vocês querem ser atleta de verdade, ou vocês param. Porque aqui não tem mais nada. Então, assim, se vocês querem mesmo continuar essa vida, vocês vão ter que ir embora daqui pra Belém. Entendeu? Aqui não tem mais nada pra vocês. O que eu tinha que passar, vocês já passei. Não vai ter luta pra cá. Aqui só tem pra mim, vocês vão ter que ir embora.
Aí, É esse treinador que você quer levar para uma luta ele mesmo, UFC? seu Sapão, sapão. sapão. É, Beleza. é meu amigo pra caramba até hoje. Aí nós pegamos e falamos, vamos pra Belém. Aí nós arranjamos dinheiro, aí, não, nós cinco a gente vai, é bom que a gente vai se viver da luta, aí luta e tal. Só que é muito sonho, né? A gente chegou, aí Até chegar no UFC é muito sonho. Vocês treinaram onde em Belém? No Matida ou em outra nada, eu academia? treinei numa academia quebrada lá, que eu não falo nem o nome do cara, o cara foi bem filho de uma égua com a gente, sabe? Pô. É, a gente pegou, tocou o telefone pra mim, cara, eu sou muito maluco às vezes, sabe? Eu acho que não sou muito normal, não. É, eu sou Ah, você acha? evangélico, Você ainda só acha ainda. eu sou evangélico, sabe? Eu não bebo, eu não vou em festa. Evangélico gosta de comer, irmão. Aí, final de ano, tava comendo e tal, tudo, achando, não vou lutar esse tempo. Tocou o telefone, meu mestre me liga lá. Eu falei, Mel, que pintou uma luta pra ti lá em Belém, cara. É um cara duro, só que é assim, é um cara que se tu bater nele, teu nome já vai, porra, os caras já vão te conhecer lá em Belém. É o John, o apelido do cara era Diabo Louro, o cara duro pra caramba na época, irmão. Um evento já na época tinha um nome, o Revelation. E sabe quem ia lutar no mesmo dia que eu, nesse dia? O Figueiredo. Figueiredo. Ei, Ele ia lutar ele ia lutar contra um parceiro meu nesse dia. Aí eu falei, fechou, irmão, vambora. Aí ele falou assim, é na 61. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, então, é na 61. É, tu tá pesando quanto? Aí eu fui na balança, eu tava com 7,9. ui, Ixi, Aí bravo, meu irmão. eu falei assim, 7,5. Aí falou, pô, tu tá muito pesado, tinha 21 dias pra luta. Não Aí eu dá. falei, não, mas dá, porque, pô, a gente era muito louco, né? Eu nunca tinha feito dieta assim, pô, eu nem tinha noção. Eu sei que quase eu morri, cara, sabe? Eu aceitei uma luta, fui. é, eu passei, eu não sabia, a gente não tinha ideia o que era hiperidratação. Eu passei uma semana toda, eu cortei água, eu bicava água só, sabe? Uns 10 dias bicando água e quase que deu piripaque. E o meu amigo não conseguiu. muita gente, já vi muita gente perder peso assim, viu? Muita gente. É, Porra, lá no começa a Pará. desidratar uma semana antes. Lá no Pará, a gente colocando kimono, correndo na rua, entrando dentro de um monte de pneu, tampando, porque não tinha sauna, né? A sauna era entrando dentro do carro. Foi uma onda do Não, mas é o caramba. seguinte, olha só. Eu vou falar pela minha experiência. Belém não precisa de sauna, não, irmão. É só ficar lá ali, trocando ideia, tu vai suar igual um Belém, caralho, meu irmão. Belém é Porra, foda. Mas porra. eu sei que quase eu morri. Aí eu bati 61, eu passei quase 1 quilo, né? Não consegui não, mas quase eu morri. Aí o meu parceiro, aí na recuperação, aí marcaram o almoço. Cara, coisa mais idiota da vida. Marcaram um almoço lá na casa. Quando a gente chegou lá, imagina, 21 dias sem comer, basicamente. A gente chega lá, tinha arroz, feijão, mocotó, farinha lá do Pará, tudo. Cara, a gente caiu pra dentro que nem maluco. Meu irmão, a chance de dar merda foi muito. Tanto que deu. Meu amigo passou mal, tudo, e não conseguiu Passa lutar mal. comigo. Aí eu fui lutar, né? Lutei com ele. Aí eu consegui lutar, ir pra luta, né? E foi engraçado que eu emprestei o short do colega meu que era pequenininho, né? Porque eu tava muito seco, né? Eu tava um graveto. Aí o colega meu. Essa luta também tem no YouTube. Aí o colega meu me emprestou, ele era da meu, me emprestou o short dele. Eu fui lutar com o cara. Chegou lá, O começou short a não luta. coube. É óbvio que o short não vai caber. Começou. Não, o short entrou e tal, mas só que na hora da luta começou a apertar. E eu queria tirar o short no meio da luta. Começou a luta, cara. Pá, pá, eu já comecei a dar umas bicas nele. Aí eu era só chute, eu não sabia dar soco, era só chute. Aí eu dei um frontal, ele sentiu, eu dei outra, ele sentiu, ele foi caindo, eu caí pra cima dele, toma, filho de uma égua, tal, tal. Aí, cara, aí o meu colega gritava, não entra na guarda aí, porque eu era faixa azul de jiu-jitsu na época, ele era faixa preta. Eu falava, vou entrar, é porra que vou entrar, e tome, por causa que o cara foi passar fome. Aí eu fui descobrir por que era Diabo Louro o nome dele, mano. Não consegui nocautear o cara. Bati pra caramba, foi tipo 10-8. E eu entrei com menos um ponto, que lá é assim, tu entra com menos um ponto e bateu peso. Não, então, Tá certo. é. Aí é que tá o negócio. Tá certo. Só que aí só que deu, eu bati tanto, então tipo foi 9-8 o primeiro round. Que ele apanhou muito. Só Sim. que assim, ele, ele não desistiu, o cara voltou.
Aí chegou, acabou o primeiro round morto, porque doeu tudo, né? A alma, tudo, o cérebro. Eu não desidratar um errado, não tinha treino. Nosso treino era um Muay Thai muito mal feito lá, que era de um comercial e ser na porrada, era isso. E jiu-jitsu a gente rolando só nós, não tinha treino, não tinha base, nada. Aí, cara, foi quando eu saí de lá, terminou o primeiro round, eu falei, tira essa porra, velho. Tira esse short, tô conseguindo respirar. Ele falou, para com a tua frescura, pô, vai, vai. Aí voltou pro segundo round, foi porrada de novo, bati no cara, eu sei que eu ganhei a luta, sabe? Só que aí depois foi uma merda, por causa que era o ano de 2016, foi ano de eleição. E a maioria dos eventos lá na cidade era eleição, faz com político, né? E não pode ter coisa política. Aí, cara, a gente começou a passar fome, de novo. Segunda vez na minha vida Caramba. que eu comecei a passar fome. Aí um foi embora, o outro foi embora. E ficou só eu mais dois colegas nossos lá, cara, passando uma dificuldade desgraçada. Uma cena que eu lembro, cara, desse dia, é a cena que eu nunca vou esquecer, né? Tava eu, dois colegas meus, um era do interiorzão, sabe? O bicho era bruto na porrada, mas ele era muito mal, muito fraco de coração, sabe? Aquele cara que chorava por tudo. Aí ele pegou e, cara, a gente chegou, tipo, uma hora, meio-dia pra comer, chegou lá, eu falei pro meu colega, mano, o que que a gente tem pra comer? Aí ele falou assim, Mel, a única coisa que tem é um pouco de farinha, que é a farinha do Pará, né? Aí eu falei, porra. Falei, joga na água, deixa estufar, né? Porque a frente para lá é estufa, né? Falei, deixa ela estufar, a gente joga um negócio aí e inventa um mingau de alguma coisa, sei lá, com ela, só para enganar a fome. Aí esse meu parceiro começou a já soluçar, né? Eu falei, que foi, mano? Aí, porra, Melk. Lá no interior eu trabalhava carregando tora de madeira todo dia para fazer carvão. Mas todo dia tem um mocotó com feijão pra me comer, mano. A gente veio pensar, porra, que eu vou passar fome, velho. Aí eu, calma, Hum. pô, relaxa. Aí quando ficou coisa lá, né? Meu colega foi fazer a comida lá, né? Aí do nada ele olhou pra mim e falou assim, Melk, acabou o gás. Aí eu falei, porra! Aí eu tenho muita crise de riso, sabe? Quando as coisas estão dando merda, assim. Aí eu comecei a rir pra caramba. E o meu parceiro começou a chorar e tal. Aí, vamos ligar pra pros parentes, né? Aí um liga pro tio, pra mãe. Aí eu liguei pra minha mãe. A minha mãe falou uma frase que eu nunca esqueci até hoje. Ela falou assim, meu filho, quando as coisas estão apertando demais assim, é porque a bênção tá próxima já, tá chegando. Deus só dá aquelas guerras que pessoas que aguentam, né? Falei, mas Deus tá convidando nós com o Rambo, porque tá cada vez mais difícil, mas é pedrada por cima de pedrada. Caí, a minha irmã me ligou depois, né? Falou, mano, a mamãe falou que vocês estão passando dificuldade, estão sem nada aí, eu vou mandar R$ 50 pra vocês. E a gente não tinha conta, né? A gente sempre usava a conta do amigo nosso que morava lá, que era lutador. Esse um que me ajudou, que era da capoeira. Nessa época ele já era casado, já morava lá em Belém, né? Aí a gente pegou o cartão dele, mandou pra ela e tudo. Aí eu liguei pra ele e falei, mano, ainda era meia hora da casa dele pra nossa lá, né? Falei, mano, saca pra nós o dinheiro aí que a minha irmã mandou aí, que é pra gente comer, cara, a gente tá sem nada. Aí ele falou assim, Mel, vocês sacaram, colocaram em que conta? Falei, na tua, pô, da caixa. Aí ele, porra, Mel, que esse meu cartão tá quebrado, eu tinha avisado pra você, velho. Aí meu parceiro voltou a É. chorar, velho. Aí, cara, isso Pô, aí já era você mais estava com 2 da tarde. um fechado, meu amigo. Posto, Fechado. um Porra. posto. É, isso Mas era, aí. isso era às 2 da tarde. Mas, cara, eu lembro até hoje, cara. Eu não sei como, a gente era novo na academia lá e tal. Quando deu 3 horas da tarde, tocou a campanha lá da kitnet que a gente tava. Os alunos da academia, eu não sei como, ficaram sabendo que a gente não tava com dificuldade. Eles trouxeram uma cesta básica gigante pra gente. Nesse dia a gente ganhou até uma TV. Era uma TV meia louca, eu tinha que dar uma pancada pra ela ligar. Essa TV pegava até fogo, mas ela funcionava, então tava tudo certo. E foi quando eu não lembrei daquilo, né? E foi o ano todinho assim, sabe? Nessa perrengue, foi embora e tudo. Aí final de 2000 aí passou esse 2016, eu fiz umas lutas boas lá também, lá no Pará, meu nome cresceu lá no Pará, e ainda continuava invicto, 8-0. Aí quando foi final de 2016, pintou eu conheci a minha esposa, né? Conheci minha namorada. Aí uma semana de namoro, ela me levou pra casa dela, que ela viu que o cara que eu treinava na academia lá, o cara era bem lazarento comigo, sabe? Tipo, ele, eu lutava, ele fazia eu lutar quase todo final de semana, Muay Thai e tudo. E tinha que cortar 10 quilos, 8 quilos. E me dava um X tudo da minha bolsa. Ele falava que tinha que ajudar lá o dinheiro. Eu dava aula lá na academia lá, aí ele não me pagava nada. Aí quando eu conheci minha namorada, que é assim, a minha esposa, ela viu lá, com 2 semanas ela falou, veio pra minha casa. Aí me levou pra casa dela pra morar com ela já, assim, do nada. Comprou roupa pra mim e tudo.
Aí o meu filho, no caso, meu enteado, né? Já, pô, já me entrosei com ele, porque eu era moleque também, né? Eu tinha 20 anos de idade. E foi. Só que aí eu me virava, né? Aí eu fui pra academia do mestre Lobato, André Lobato, lá do Pará, muito forte, academia de jiu-jitsu. Comecei a dar aula, mas a gente ganhava bem pouco, né? E tava me virando. Aí foi quando. Foi quando ele pintou uma. Eu já tava, tipo, em 2017, né? Eu fiz uma luta, perdi, fui lutar em Brasília com um rapaz lá. É tudo errado. Era pra me de avião do nada, em cima da manzara pra mim de ônibus. Passei 2 dias viajando de ônibus, perdendo peso, uma merda. Aí levei uma cabeçada, aí pararam a luta e eu com pena do cara, achei que eu daí, eu achei que eu ia desclassificar o cara quando chegou na hora deram vitória pra ele. Foi a primeira derrota minha. Aí eu decidi, eu não quis mais, falei, não vamos lutar de peso pena, que eu tava sofrendo muito, né? Aí eu subi pra peso leve e comecei a lutar e tudo. Aí foi quando, em 2017, o nome já tava grande, as pessoas não queriam mais chamar pra lutar, e eu pensei em parar de lutar pra trabalhar, né? A minha esposa chegou e falou, ó, gato, eu vou fazer, meter meu currículo e tal. Aí ela falou assim, mas o que tá acontecendo? Faltando alguma coisa? Eu falei, não, é porque, pô, a mulher, ela que era provedora da casa e tal, eu me virava, vendia um gel, algumas coisas. Aí ela falou assim, ó, mantenha o foco. Mantenha o foco treinando. O nosso futuro é a luta, entendeu? Mantenha o foco, deixa que o resto me vira. Aí, final de 2017, recebi uma ligação. Eu fui abrir um monte de mensagem no meu Facebook, um monte de mensagem no Instagram, um cara. Aí eu retornei e ele falou assim, cara, é o seguinte, ó, eu sou daqui da Shootbox, daqui de Bauru. O grão-mestre João Emílio da Shootbox, ele tá montando um projeto para atletas só do Norte e Nordeste. E eu falei isso pra ele, ele gostou de ti, teu perfil, ele quer te trazer pra cá, pra São Paulo, pra fazer parte do time. Ele tá montando um projeto, já tem o João do Subrito aqui, um rapaz, já tem o outro Matheus Severino, e ele quer montar, e falaram muito bem de ti, e ele quer trazer, porque a mente do meu mestre é o seguinte, que sempre quis dar oportunidade para atletas do Norte e Nordeste, porque são atletas assim que não tem estrutura nenhuma. Então, se o cara sai de lá é porque o cara tem muita vontade, sabe? E, cara, era muito bom pra ser verdade, porque o cara falou que ia ter casa, comida e treino. E é só o que eu preciso, sparring. E eu falei, a minha esposa chegou, eu falei com ela, ela falou, pode ir. Eu falei, não, eu falei, pode ir, eu me viro aqui. Aí eu liguei pro meu treinador lá, o mestre Lobato, e o Lobato falou assim, cara, eu sou teu mestre, mas eu também sou atleta. Oportunidade assim não vem, cara. Então, assim, é 1 em 1 milhão. Então, cara, vai lá. Se der merda, volta, a gente tá aqui. E foi quando eu vim pra shootbox. Foi assim que eu fui chegar no shootbox, em Bauru. Bauru, né? E sempre com o Que mesmo história, hein, treinador. velho? Não entendi. Sempre com o mesmo, com o teu O mesmo Médio Emílio, o Médio Emílio. João Emílio, né? É. Entendi. Ele montou o projeto, mano, uma onda do caramba, velho. Todo dia ele ia lá pra fiscalizar lá a coisa. Todo dia encontrava uma faca debaixo do travesseiro. Todo mundo dormia com uma faca debaixo do travesseiro. Porque todo mundo É. louco, mano. Era eu, o Tubarão, era o Andrinho, tinha outros moleques. E ninguém conhecia ninguém. Eu falei, mano, se esses caras vão querer me matar, o bagulho vai ser doido. Ele era muito louco. O mestre, cara, o mestre fala, ele conta pra gente, porque tinha muito louco que todo dia ele ia fiscalizar pra ver se também se não tinha droga e tal, sabe? Porque, pô, não conhecia, né? Ele falou que todo dia encontrava uma faca, alguma coisa embaixo do travesseiro. Mano, era mão do caramba. Eu e o Tubarão, a gente tretava demais, velho. Porque eu sou evangélico. Aí o Tubarão acordava às 6 da manhã, nós dois acordávamos cedo. Aí ele metia um funkzão pesado no som dele. Aí eu metia um louvorzão pesado na minha caixa. Mano, era treta. Aí chegava na academia e se quebrava na porrada. Aí todo dia metia resolver BO nosso. Todo dia, todo dia. Aí, tipo, até que a gente cresceu, né? Virou maduro. É, novão, né? Você falou que tinha 20 anos nessa época, né? Eu vim pra cá com 21. O Tubarão tinha 22, entendeu? Foi em É, 2018. Aí novão, me cara. trocou. É complicado. Eu também, quando eu vim pra cá, para os Estados Unidos, eu morei aqui na República, aqui, né? Com 10, era 8 caras, 3 caras num quarto. Então, República é complicado, né, velho? O cara tem que É complicado. ter. Ainda mais de lutador, né, velho? De lutador é Nossa. pior ainda, porque os caras, é o ego muito grande, É, né, É, Parrupa? muito, mas eu vou te muito. falar. Eu vou te falar, quando eu cheguei aqui, cara, eu falei, mano, tô no paraíso. Eu cheguei aqui, tinha uma casa, um casarão, tinha um quarto só pra mim, porra, tinha uma cama, todo dia tinha, porque lá em São Belém eu mendigava treino, literalmente, tipo assim, tinha um grupo, mano, hoje vai ter um treino de West de tal lugar, aí a gente ia lá.
amanhã vai ter um treino, tal. Era assim. Aí eu chego aqui na Uhum. shootbox, de manhã treino e à tarde treino. De manhã o seu treino que vai ser o treino e à tarde. Todo dia treino de manhã à tarde, todo dia de manhã à tarde. Então eu falei, mano, eu tô no paraíso, cara. Então não tinha como dar errado, né? Aí entrou o professor, aí, e assim, claro que foi. O mestre teve muito trabalho, porque chegou, veio muito atleta, mas não aguentou, foi embora. Aí saudade da família e tal. E tanto que eu também era assim, né? Tipo, eu ficava 3 meses aqui e 3 meses eles me davam passagem pra me ver a mulher. Só que assim, quando dava no primeiro mês aqui, eu já ficava com a cabeça, pô, ainda falta 2 meses. Ainda falta 2 meses. Aí quando dava os 3 meses que eu chegava lá, passava uma semaninha, aí, cara, não tinha treino, não tinha nada, e eu ficava, pô, mano, volto 3 semanas pra me voltar pra lá pra treinar e tal. E foi, só que o mestre me expulsou, pô, do time. Ele me expulsou, ele mandou eu embora. Porque ele falou que eu era muito bonzinho. Ele falou, cara, é porque eu era muito bonzinho, literalmente. Tipo, eu era bem técnico e tal. Ele falava assim, cara, tu é o cara mais técnico do time. Mas assim, eu batia e pedia desculpa, sabe? Às vezes, quando eu acertava um golpe forte do menino, pô, irmão, foi mal e tal. Ele ficava pistola, pô, é chutebox old school, irmão. Bate, meu irmão, se o cara aguentar, o cara para. Aí teve um dia que ele chegou comigo e falou assim, ó, meu filho, é o seguinte, ó. Esse esporte é pra maldito, cara. Tu é muito bonzinho, filho. Não dá pra ti não. Vai embora, vai. Aí eu voltei pra Belém. Aí eu cheguei em Belém, cara. Isso foi no final de 2018, né? Aí eu já tinha mandado o mundo a merda também. Só que aí eu parei lá e eu falei, cara, perdi a chance da minha vida, velho. Não acredito. Aí eu falei assim, peraí, o que que eu sou bom? Eu sou bom de jiu-jitsu. E eu sou bom de chutar, mas eu não sei dar um soco. É tipo assim, eu sabia dar soco, mas eu não tinha confiança. Eu achava que eu não nocauteava ninguém com a minha mão, sabe? Eu não tinha confiança nenhuma com a minha mão. E eu não sei o que é dar ninguém também. Aí eu passei basicamente um ano lá em Belém treinando só boxe e wrestling. Boxe e wrestling. E treinando assim um pouco maldade também. Quando eu acertava o cara que sentia, eu batia até ele cair. Aí foi quando eu Você voltei foi na academia de boxe mesmo em Belém? de boxe. Eu É, treinei não, com o mestre academia de Vital, boxe o mano. cara aprende maldade, meu irmão. Não tem É. como. Se o cara não aprender maldade em academia de boxe, cara, ele não é lutador. Porque eles Eu querem te treinei. matar todo dia, você sabe, né, Parruda? É, Todo dia que você vai na academia de boxe, o cara quer te matar mesmo. É. Quer te matar, mano. Literalmente. Ainda mais lá em Belém, mano. No Pará. Todo mundo. O bagulho é doido lá. O ego é todo mundo em cima. É. Aí foi quando eu voltei. Quando eu voltei, aí com 15 dias pintou uma luta pra mim. Já aqui em Belém. Que era pra lutar na época com o Anderson Buzica. Um cara que tava estouradaço. Tipo, um cara campeão da WGP, o cara bacana, campeão brasileiro. De 13 vitórias, 12 foram por nocaute dele. E ele nunca passou do primeiro round. Aí marcaram eu e ele, falei, vamos lutar e tal. Aí eu até falei pros caras, eu vou nocautear esse porra. Aí até ficaram rindo de mim, tá? Pô, o Mel que nocautear um cara que é nocauteador e tudo. Faltando 4 dias pra luta, eu fui fazer uma técnica, caiu com o ombro no tatame, estourei meu ombro. Aí eu falei, porra, mano. Essa luta também tá no YouTube, o rec. Aí eu liguei pro meu empresário e falei, mano, eu estourei meu ombro. Ia ser no SFT, o evento. Aí ele falou assim, caraca, como assim tu estourou teu ombro, Melk? Eu falei, estourou meu ombro, mano. Ele falou, e agora? Eu falei, tenho outro. Só preciso de um. Tem dois. Aí eu chamei um amigo meu que ele tava fazendo faculdade de fisioterapia. Ele fez umas massagens muito loucas, começou a puxar, eu não conseguia levantar a mão assim. Aí começou a esticar meu braço, doía pra caramba, até que eu consegui esticar um pouquinho assim. Aí eu falei, pô, já dá pra nocautear. Aí chegou lá no dia da luta lá, mano. Nocauteei o cara. Primeiro round. Aí foi quando o Brasil conheceu o Melk, sabe, na época. Foi a primeira luta assim minha importante assim, no Brasil. Então, aí você vai e você consegue aquela chance, né, de substituir aquele. Eu até esqueci o Dica nome de cara. dele. Dica de cara. Não, não, não foi o Chicades, Não, não. não, Foi um cara, cara. desculpa, eu errei mesmo. Ele lutou com o Elvis. O Exatamente, aquele cara lá, ele é georgiano, né? Ele lutar com Georgiano. o Isso. Paguinho. Guranco Tatiladze. Exatamente. Guranco Tatiladze. Aí, Você sabe como foi a chance? não. Eu, eu consegui ir para os Estados Unidos. Eu tava puto já, porque a gente tentado 3 vezes tirar, 2 vezes tirar o vídeo, deu errado. Aí o mestre me insistindo para tirar de novo, tirar de novo. Eu falei, eu não vou tirar essa porra, só quer dizer. Resolvi, ir. Fui, consegui, aí fui para os Estados Unidos. Cheguei lá, ele falou assim, filho,
fica aqui, fica aqui. Minha esposa tinha acabado de ter minha bebê. Eu dava aula numa academia lá que passava cartão de crédito pra pagar outro cartão de crédito lá, né? E eu falei, cara, cheguei nos Estados Unidos, não sabia falar nada de inglês. Que Eu fiquei lá cidade? em San Antônio. Texas. Aí eu fiquei lá comigo. Aí eu falei, mano, vou ter que dar um jeito de ganhar dinheiro, né? Porra, ter que ficar aí. Ele falou, fica aqui que a gente vai ter que fazer uma luta boa aqui. Aí eu fiquei na academia lá e tudo. Eu falei, mano, me deixa o dia todinho aqui na academia. Porque lá só tinha americano, tinha um brasileiro só. Aí eu fiquei lá tentando entender os caras. Aí eu vi com umas criançadas lá, tinha um tatame que era cheio de crianças, sabe? Cheio de criança lá. Aí ficava. O tatame era o seguinte, tinha um professor e tinha mais uns três monitores que era só para as crianças não sair fora. Aí nesse dia faltou, cara, faltou uma molecada. Aí eu vi um treinador lá colocando o kimono, eu falei, o que você vai fazer? Aí ele falou, eu vou ajudar lá. Eu falei, eu posso ir também? Aí ele falou, claro. Aí eu fui e fiquei lá, né, tudo, ajudando e tudo. E o dono da academia me ouviu, né, e porra, ele chegou lá depois e falou, cara, você vai ficar por aqui? Pediu lá para traduzir, né? Falei, vou. Ele falou, ó, seguinte, se você quiser continuar aqui ajudando as crianças, eu vou te dar $20 por aula. Falei, porra. Aí peguei $20, ajudava em duas aulas, né? Que era só pra não deixar a criança sair fora. Aí eu falei, já matei o aluguel da mulher lá do Brasil, né? Agora tem só matar aqui. Aí tinha outro cara lá que era milionário, que fazia sparring, ele só gostava de fazer sparring. E eu prestava atenção todo dia nele, né? E o negócio dele era fazer sparring. Ele pagava de dois, três caras só pra brincar com ele de sparring. Aí um dia faltou um cara, né? E eu vi tentando dar um chute giratório, que é a minha especialidade. Aí eu perguntei, eu fiz assim, se eu podia ajudar. Aí eu comecei a mostrar e tudo, aí ele gostou de mim, aí ele me pediu, perguntou se eu podia fazer sparring com ele, aí eu fiz. Aí ele falou se eu queria fazer com ele direto, falei sim, aí ele começou a me pagar $1.000 por mês pra ajudar ele. Fui lutar, pintou um luta no LFA, fui, nocauteei o cara e o Sam Shelby assistiu minha luta. Ele falou que a mulher dele gostou muito de mim e tal, da minha história. E ele falou que era se pra tentar tirar meu visto americano, o de trabalho, que na hora que tiver oportunidade eu ia entrar. Isso era dezembro. Cara, aí do nada, Parrompa, eu peguei assim, indo pra academia, eu falei, mano, eu vou lutar UFC Brasil. Aí meu parceiro falou, tá bom, né? Liguei pro João Emílio, pro meu mestre, eu falei, mestre, qual a chance de eu lutar UFC Brasil? Ele falou assim, nenhuma. Eu falei, sério? Ele falou, sério, pô. Ele falou, meu, presta atenção, primeiro, vamos lá. Tu tá nos Estados Unidos, o UFC aqui no Brasil. Tem 300 atletas brasileiros aqui. O card tá fechado. Se cair uma luta, eles não vão te chamar. Vou chamar os brasileiros aqui, pô. Estão aqui. Falou, cara, vamos focar aí. Vamos arranjar uma grana pra tirar o visto o de trabalho. Que o Sanchel já falou que tu vai entrar, pô. Talvez até em julho, por e tal, tiver uma chance, vai te colocar. Eu falei pra ele, beleza, mestre. Mas eu vou lutar UFC Brasil, que eu sou chato pra caramba, né? E continuei treinando, focado nisso. Só que lá não tinha treino. Lá o treino lá era só comercial. Então eu batia, tinha um cara que segurava a manopla pra mim, né? Eu batia a manopla e corria. Aí eu tenho uns amigos, um grupo de amigos, e eles só falam de luta. É 24 horas só luta. Não tem outro assunto lá, é só luta. Quando eu olho, um post, os caras mandaram o print lá. Caraca, a luta do Guran caiu com o Thiago Moisés. Porra, bem que o Mel podia pegar essa luta. Aí eu olhei, peguei o print e mandei pro mestre na hora. Ô mestre, olha essa luta aqui, mestre. Caiu do Thiago Moisés, mestre. Pô, bem que a gente podia pegar ela. Aí ele falou, pô, filho, mas é difícil. Tá? Eu falei, mestre, mas não precisa de vista, velho. No Brasil, mestre. Aí ele falou, não, vou mandar pro Ed aqui. Aí mandou. E eu fui dar aula pras criançadas, né? Quando eu voltei, eu fui mandar mensagem pro velho. Achando que ele ia falar assim, cara, não tem como. Só que o velho é ignorante. Aí. E aí, mestre? Calma, porra, eu já mandei pros caras, agora tem que esperar, né? Tem que esperar e tal. Aí eu falei, opa, pelo menos não falou não, né? Eu acho que isso era numa quinta-feira. E eu assisto tudo quanto é luta, LFA, UFC, Contender, tudo. Eu sou bem viciado mesmo, sabe? E sempre que o mestre me liga pra falar de algum adversário, ô, tu viu esse porra, conhece ele e tal. Quando terminou o LFA, no sábado, o mestre me liga. E eu achei que era pra falar sobre LFA, né? Aqui no Brasil era 3 da madrugada, lá nos Estados Unidos era meia-noite. Aí ele falou assim, filho, seguinte, Sanchel perguntou se tu tá pronto pra lutar UFC Brasil. Eu falei, porra, mestre, não brinca comigo não, velho, não brinca com essas coisas. Ele falou, não, é sério. Tá pesando quanto? Aí eu subi na balança, cara, 86 quilos. Aí eu, 82. Aí ele, porra, tu tá muito pesado e tal. Eu falei, mas dá. E, cara, aí ele falou, só que é o seguinte, agora o Thiago Moisés tem que aceitar, entendeu? Então a gente vai ter que esperar até de manhã, se ele Na aceitar. verdade, quem tem que aceitar é o Parrumpa, né? Então.
Aí, se ele aceitar, tamo dentro. Aí eu peguei. Cara, eu na hora, eu já dobrei o joelho e já agradeci a Deus. Eu falei, Deus, eu não vou nem pedir, eu só vou te agradecer porque eu sei que essa bênção é minha e tal. E foi quando, cara, não dormi, quando foi 8 da manhã eu tocou o telefone. Falou, filho, você tá no UFC. Porra, aí ele falou que não pode falar pra ninguém. Tá bom. Aí eu já liguei pros meus irmãos, meus amigos de infância, pra todo mundo. Por isso que eu falo pra você que não foi uma derrota pra mim, sabe? Foi uma vitória. Pô, assim, no Lógico, É, UFC. lógico. claro. Aí você lutou com o Thiaguinho, perdeu. Lutou com o Austin Lingo, ganhou. Lutou com o Steve Garcia, perdeu. E aí você emplacou 6 vitórias seguidas. O que mudou? Qual foi a chave que mudou para você sair desse perde-ganha e emplacar, Mel, que 6 vitórias seguidas? A gente até ficava brincando, né? Vai lutar esse mês? Não vai lutar esse mês? Que você tava lutando direto. Entendeu? Na Qual foi a verdade, chave que você conseguiu virar? na verdade, a luta, cada luta eu aprendo, né? A luta com o Thiago Moisés me fez entender que eu era um atleta nível do UFC, sabe? Porque o Thiago Moisés estava embalado, pô, o Thiago cara conseguiu quedar o Makachev, então tava numa sequência gigante. E eu fiz uma luta com ele que no começo da luta, cara, ele não me segurou no chão, consegui movimentar e tal. E, porra, me senti bem confortável, sabe? Confortável pra caramba, sabe? E depois ele me ganhou. Só que assim, eu vi o nível que, cara, falei, não é. Eu achava que era. Só falei, mano, é o mesmo nível. Se eu tiver treinado, eu luto bem. Com o Austingo eu tava 100% treinado. A parada do. É isso que fala da galera que não entende. Muito pessoal tá falando, pô, o Melco fez luta em 70. Uma eu fiz com o Thiago Moisés, peguei em 8 dias. E a segunda luta, eu não fiz uma luta pra 70 quilos. Eu ia lutar contra o Steve Garcia de 66. Ah, eu fiz o camp pra 66, o camp todo zoado, mão do caramba, na época todo mundo pegou, na academia, todo mundo pegou furúnculo, aquele furúnculo, todo mundo pegou furúnculo na academia. E eu comecei a treinar na praça pra não pegar furúnculo. Faltando 15 dias pra luta, eu peguei a porca do furúnculo. Quase que a luta cai, eu consegui disfarçar. E ainda mais que lá no Texas, eles pedem pra fazer o exame lá. E foi mais onda ainda. Mas consegui me esconder bem, tava quase sumindo. Foi uma onda pra bater o peso. Bati o peso, tava no peso. Fui dormir. Quando é 3 da manhã, toca o telefone, o Ed. João, caiu a luta do Melk. O Steve Garcia parece que passou mal, do hospital, caiu a luta. Aí eu, não, mestre, não, como assim, mestre? Como assim, pô? Aí eu falei, aí o Ed falou, cara, pode começar a se hidratar. Eu falei, não, Ed, apesar de daqui a pouco e tal. Ele falou, cara, eu falei, coloca, nem que seja stand-by. Ele falou, Melk, calma, pô, vamos lá. O Hunter me falou que não tem nenhuma luta na tua categoria. A única luta em 66 que era essa e a tua. E não tem lógica tu ficar só subir lá na balança, entendeu? Não vai cair a luta, não vai ter luta. Aí beleza, fiquei malzão e tal, porque foi um camp muito difícil, tava uma situação muito complicada, né? Eu sofri pra caramba pra bater o peso, eu sofri pra caramba por causa do furúnculo e tudo. Tive que tomar antibiótico. Aí quando foi de manhã, depois da pesagem, o Steve Garcia passou por mim. Ô irmão, desculpa aí e tal, passei mal ontem à noite, com algo que eu comi. Eu já achei estranho porque assim, o que o cara come num dia antes, na pesagem, no corte de peso, né? Mas beleza. Aí ele falou assim, mas vamos lutar. E eu, não, vamos lutar, eu quero lutar, quero lutar. Ia ter só 2 UFC. Ia ter um UFC numerado 2 semanas depois, que ia ser o último do ano. Só que ia ter um UFC na China, só que deu um BO lá e esse UFC jogaram pra Vegas, que é na semana depois da luta. Aí os caras falaram, ó, ou não conseguimos jogar o Melk 2 semanas, porque tá fechado. Mas dá pra jogar da semana que vem. Aí eu falei, pô, meu irmão, não consigo bater o peso, não. Ele falou, não, dá pra fazer combinado. Eu falei, mestre, joga até 7,5. Então, eu falei, o Melk tu luta 66, pô. Tu acha que eu vou estar 7,5? Aí o Ed conseguiu fechar em 71 quilos. Só que o meu corpo, eu tive que cortar de novo o peso uma semana cortar de novo, mas meu peso não recuperou nada. Tipo, eu bati o peso, mas eu luto. Cara, ó, só pra ter uma ideia, eu luto com 77 quilos, 78 quilos. Nesse dia, eu lutei com 73 quilos, não recuperei nada. Aí foi lá, me ganhou e tal, mas depois disso a gente aprendeu, a gente entendeu que aprendeu a lição que não é ir na tora, tipo assim, a gente tá no momento do mundo. Você pode falar não, se não tá bem, tipo assim. Eu tava no direito de falar, cara, não dá. Eu tenho uma semana e tava no direito. A gente aprendeu com a lição.
E foi isso, a gente ajustou os detalhes e começou a embalar, sabe? Eu lutei com o chinês, que era uma luta muito dura, era a última luta do contrato, ganhei. E quase que eu achei que eu entrei numa crise muito pesada, mestre. Porque depois da luta com o chinês, pô, renovamos o contrato, né? Vamos renovar e tal, ganhamos, vamos renovar. Só que deu junho, eu lutei junho, aí julho, agosto, aí setembro, aí não, tu vai lutar em setembro, nada, vai lutar em outubro, nada, vai lutar em novembro, e o dinheiro acabando e tudo. Aí o UFC começou a mandar uma galera embora. E eu não, e eu acompanho tudo, né? Aí eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu não conseguia mais dormir à noite, pensando, não acredito que eu remei pra caramba pra chegar agora a ser demitido. Aí um dia eu ia dormir, por isso que até hoje eu não faço mais isso. Hoje, 10 da noite, meu celular, eu nem gosto de pegar no celular, mas 10 da noite eu não toco mais no celular, porque pra não ver notícia nada, não olho. Por causa desse dia, tipo, esse dia eu fui abrir o X e aí eu vi lá, Felipe Lins foi demitido. Eu falei, mano, não lembro desse cara ter perdido no UFC. Quando eu abro lá, o cara só vitória no UFC foi demitido. Aí, meu irmão, cérebro daquele jeito. Eu falei, meu Deus, não acredito, eu vou ser demitido. Aí eu não conseguia dormir à noite. Aí eu liguei para um amigo de infância, o mesmo que me finalizou, que ele é meu amigo de infância até hoje. Todos meus amigos são meus amigos até Teve hoje. revanche? Teve revanche? Nunca, esse filho da mãe Não, correu até pô. hoje. E só que hoje hoje ele é pastor de jovem e tudo, né? Ele falou assim pra mim, ele falou, Melk, tu saiu daqui do Pará, mano, de uma cidade que a chance de alguém ser atleta na vida era não tinha como, tu venceu todas as possibilidades. Tu fez basicamente o impossível e tu tá preocupado, cara, sendo que tu já tá no UFC, mano. A benção já é tua, mano. Respira e tal. Aí eu falei pra minha esposa, amor, eu vou começar uma dieta porque eu vou lutar. Vou lutar, eu vou lutar. Eu vou começar uma dieta e comecei a fazer uma dieta aleatória, tipo assim, bem normal para manter o peso mais baixo, só que eu sou muito pesado. Mesmo nessa dieta bem mais regrada, eu ficava com 81 quilos, 82 quilos. E em fevereiro, eles me veio até me visitar aqui, em janeiro, quando é do nada, toca o telefone, caiu uma mensagem no e-mail, contrato renovado. Aí eu falei, caraca, meu, chegou meu contrato. Aí ele falou, ó, se chegou o contrato, possivelmente já vai chegar a luta. Quando foi à noite, tocou o telefone. Tu vai lutar com o filho, daqui com 21 dias, 25 dias. Só que aí o outro BO, quando você renova o contrato, é como se você estivesse te contratando de novo, né? Então, tipo, eu tinha que fazer todo o processo do visto de trabalho. Aí o Ed me ligou e falou, ô irmão, deixa eu te falar, irmão. Eu não sei, Mel, que se vai dar tempo, irmão, porque o negócio do visto e tal, a gente tá vendo aqui ver se consegue. Eu falei, Ed, deixa eu te falar uma parada. Quando não tinha a luta marcada, eu sabia que eu ia lutar, velho. Eu falava que eu ia lutar. Tu acha que agora que eu tô com o nome do oponente não vai dar certo? Vai dar certo, mano, vai dar um jeito. Aí depois ele ligou, né, e falou, ó, seguinte, não tem como tirar o visto a tempo, mas o Sanchab falou que tem uma possibilidade, se você estiver nos Estados Unidos. Se estiver dentro dos Estados Unidos, dá pra tirar por lá, conseguir. Aí lá vai nós, todo mundo quebrado, sem dinheiro, fomos pra Boston, num frio desgraçado, que eu fiquei com trauma daquela cidade. Aí ficamos 2 semanas lá num quarto que era pra uma pessoa, ficamos em 7 lá, dormindo, o tubarão dormindo com o mestre na mesma cama, eu dormindo num colchãozinho ruim pra caramba e o meu treinador dormindo numa cama inflável que depois furou, aí dormindo no chão. Aí, aí foi nisso, aí eu lutei, ganhei, aí só que eu mantive uma dieta restrita, eu fico até mal na minha cabeça, porque eu não queria, sabe, eu parei de comer doce, não comia nada, fiquei tão restritivo. Aí pintou luta com o Ciró de 21 dias, aí fomos, lutamos. Aí depois pintou contra o Erosa, aí fui, lutei, ganhei. Aí depois teve todo esse intervalo para lutar de novo com o francês safado, mas mesmo assim eu continuei na dieta, uma dieta pesada. E eu falando pro mestre, mestre, eu acho que eu não vou conseguir mais não bater esse peso, mestre. Porque toda luta, mestre, eu tô passando muito mal. Principalmente, começou desde o do chinês. Eu comecei a vomitar, sabe aquela bile verde do Shimaev? Eu tô passando desde a luta com o chinês. A semana da luta tá sendo o pior dia da minha vida. As minhas 3 últimas lutas, eu tive até que cancelar todo tipo de entrevista que eu não conseguia nem abrir a boca pra falar, de tão desidratado que eu tava ficando, sabe? O meu corpo começou a ter choque, assim. A luta com o Daig, a gente não ia bater o peso, não tinha como. Não sei, foi milagre de Deus por ter batido o peso, não tinha como não.
eu desmaiei 4 vezes, sabe? O mestre tirou falou, ó, vamos cancelar a luta. Aí eu falei, não, vamos cancelar, cara. Luta vai ter a vida toda. Agora a tua saúde, eu não vou brincar com a tua saúde, não, cara. Você tá desmaiando, outra coisa. Aí a gente foi dormir, acordamos. Eu falei, mas vamos tentar mais um pouco, tá? Aí ele falou, ó. Aí eu fui pesar, tava faltando só 1,2 kg, isso era 3 da manhã. Aí ele falou o seguinte, eu vou te. Aí ele até mostrou pra mim o telefone, ó. O número do Ed aqui, ó. Se tu desmaiar uma vez, eu cancelo a luta. Aí, porra, eu entrei na sauna e tudo, e o corpo querendo desligar, e eu tentando ficar acordado e foi e consegui bater o peso. Mas foi louco, cara, sabe? Foi louco. O corpo não tava É, mais aguentando, não. É. Perigoso. Perigoso, né, perigoso, Paulo? é Aquilo que a gente perigoso. fala, né? É. Peso é um negócio perigoso, né, cara? Agora, vamos voltar agora um pouco mais recente, né, cara? E é Tá. uma coisa que, obviamente, você já deve ter falado para muita gente deve estar te perguntando isso, mas é uma coisa que a É. gente quer saber, né? Porque é uma coisa que de dois atletas brasileiros que estão em expoente. Apesar de você estar vindo de derrota, você é um atleta que está no hype, tava vindo aí de 6 vitórias, entendeu? Perdeu para um cara que, porra, top, né? O que aconteceu entre você e o Jean? Como é que começou isso? E o que houve lá no LFA? Cara, assim, o Jean, o Jean, todo mundo fala que ele é doido e tal, tudo, não é doido, não. A gente sempre teve uma relação muito boa, eu e ele, sabe? A gente se encontrava nos eventos, ficava se zoando, eu falava que enfiava a porrada nele quando a gente se encontrasse e tal, que esse meu tá louco, tudo. Sempre ficou se zoando, normal, natural. Aí eu comecei a ganhar, tô chegando. Aí ele foi num podcast e falou assim, que o cara foi perguntar, o Diego Fad perguntou pra ele, que falou, o Melk falou que quer lutar contigo, bem no futuro e tal, vamos lutar. Aí, tipo, porra, o Melk tá aqui, cara, tipo assim, existe nível e tal, tô muito à frente e tal, tudo. Aí eu falei, opa, tocou meu nome, tá querendo, me deu chance de tretar, mas isso rede social, né? Que hoje em dia tem atleta que gosta, atleta que não gosta. Eu, particularmente, eu acho legal pra caramba ter uma rede social, assim, pra vender luta e tal, tudo, mas eu faço de uma forma saudável, sem denigrir mais ninguém e tudo. E comecei a zoar, falei que ia bater nele, falei que ia nocautear ele e tal e tudo e tal, sempre, como eu sempre falava quando tava brincando com ele. Só que aí começou a levar para um lado bem pessoal, né? Depois teve um dia que até que mandaram mensagem pra mim, falou, Mel, o que que tu fez pro Jean que tava zoando e tal? Eu falei, como assim, velho? Eu tô aqui encarando videogame. Cara, não foi tu não? Eu falei, o quê, velho? Falou, mano, teve alguém que fez um perfil fake teu, ele tava numa live no YouTube, o cara encheu o saco dele achando que era tu. Negócio de rede social, né, Golovão? Complicado. Já deu, Briguinhas, né, meu amigo? Tem que já deu sair, pra, né? já deu Tem pra que sair na ver, porrada. já deu pra Essa... ver que foi negócio de rede social. Aí, cara, beleza, só que assim, o que que eu entendi é o seguinte, eu puxava o intriga e tal, e o Jean não tava respondendo. E até o cara veio perguntar pra mim, eu falei assim, irmão, o Jean tá. O que que tu acha que o Jean não responde? Então eu falei, mano, eu acho que ele tá fazendo certo, porque assim, eu quero lutar com ele. Eu tô atrás da luta, só que eu tô atrás dele. Ele tá na minha frente e tá buscando o Volkanov. Então eu acho que tá certo, o cara não dá moral pra mim. Eu tava entendendo que era tudo na parte profissional, né? Parte profissional. Aí quando foi, não falava o meu nome, tocava o nome. Aí quando fui lá, lutei, falei que ia nocautear o Alan e tal e tudo, que é como eu falei, é um jogo perigoso. Se você fala, tipo assim, a chance, quando você ganha, vai lá, pô, mas se você perder, esse meu irmão, cara, vão te quebrar. E eu entendo bem disso e pra mim tá tudo certo, entendeu? Então, eu falo, o atleta, pô, o mestre Parrumbo, o mestre Gol, já bem, você vale o que você fez na última luta. Você não vale o que você fez nas outras lutas. O que conta a tua história é a tua última luta. Se tu, que nem eu, tava com 6 vitórias. Eu nocauteei o Dan Ig, falei que ia nocautear, ninguém botou fé, falei, eu nocauteei. Agora, falei que ia nocautear, não deu, perdi. Ninguém lembra das outras lutas, não interessa. E pra mim tá tudo certo. Fã, torcedor, pra mim tudo certo. Só que aí, cara, ele ficou. Depois da minha luta, fez um monte de postagem e tal. Olha aí e tal, não sei o que. Aí eu comigo, mano, não entendi, mano. O maluco. O certo não era ele postar nada, né? Porque eu apanhei pra um cara que ele bateu. Aí beleza. Aí, antes dessa luta, antes de eu lutar contra o Allen, a gente teve no mesmo evento lá na LFA. E eu achei que ele ia vir falar comigo, zoar tudo. Mano,
passou, fingiu que não me viu umas 2 vezes lá e tudo e tal. E eu falei, ixi, levou o pessoal mesmo, beleza. Aí quando foi agora, perdi a luta, tô no LFA lá, eu tô indo na roda de capoeira lá na frente, que tava lá, tava ninguém, tava começando, o pessoal chegando. E ele tava bem essa. Eu falei, porra, mano, já vi qual que é essa parada. Porque ninguém sabia, né? Depois da minha luta, não quis dar entrevista pra ninguém, tanto que eu mandei pro editor lá que falou, meu, vamos fazer entrevista hoje. Eu falei, irmão, eu tenho uma notícia muito importante pra dar, que eu vou dar essa notícia no domingo. A gente pode fazer na segunda? O editor me mandou depois da minha luta, perguntando se podia dar entrevista pra vocês. Eu falei, então, é que eu não quero dar entrevista pra ninguém essa semana, porque eu tenho uma notícia muito importante. Então, é no domingo, então a gente consegue fazer na segunda. Aí falou, beleza, porque era notícia que eu ia subir de categoria, né? Aí eu encontro com um cara e eu ia. Aí eu fiz assim pra ele. Aí eu olhei pra mim e eu fiz assim, ó. Que é justamente, porra, eu achei que ele ia me zoar, isso aqui e tal. Eu falei, pô, irmão, agora já era, vou subir de categoria, você vai. Você a chance de ser rei da categoria é a sua vez e tal e tudo. Só que o cara veio me cobrando, tipo, porra e tal, sou muito homem e tal, não sei o que e tudo. Eu falei, ô, tu tá ficando maluco, velho? Tu começou falando merda de mim e tal, porque e tal. Aí depois vem, não, é porque você passou dos limites. Eu falei, meu irmão, eu passei dos limites? O cara que cavou uma luta com o Diego Lopes, só porque o Diego Lopes não viu ele direito lá, não cumprimentou o cara direito, ficou tão chateado, fez uma coisa, e eu passei dos limites. Mas beleza. Aí uma hora, aí, falei, parece por isso que é um cadela mesmo. Aí ele fez assim, ó. Aí eu tava lá, assim, ele fez assim, bicho, quer saber? Segura meu óculos aqui. Aí eu falei, porra, vamos sair na porrada. Deu ruim, mas vamos lá, né? Aí eu só tirei a mão do bolso e fiquei aqui, né? Falei, só vou esperar ele dar o primeiro golpe pra não perder a razão, né? Aí ele chegou perto de mim, não fala mais comigo. Eu falei, porra, eu achei que tu era bravo, mano. Aí caiu. Aí foi isso, mano, sabe? Mas eu ia avisar pro cara, na verdade, eu ia avisar pra ele, falei, irmão, eu tô subindo de categoria, meu irmão, agora vida que segue e tal e tudo, mas o cara levou pro pessoal, então, meu irmão, é isso, entendeu? Seja a vida, vá lá, ganhe, só que para de ficar, eu falei, só que para de ficar contando mentira, que aí fica dando esperança pros repórteres aí, que fica falando, não, já vou lutar pelo cinturão, vou lutar pelo cinturão. Porra, peraí, mano, a gente sabe que não. Eu até falei pros caras, se a próxima luta do Jean, que eu sei que tá com luta marcada, se a próxima luta for pelo cinturão, eu venho em toda a rede social pedir desculpa pra ele. Falei, porra, desculpa, cara, desculpa. Você é foda, eu zoei tudo. Mas então, se não for isso, para de ficar mentindo, mano. Que aí fica dando esperança. Aí foi como eu falei, já que já tá todo esse abacaxi, eu vou subir de categoria. Vou começar a fazer o trabalho pra ganhar musculatura melhor pra voltar em novembro. Mas se ele tá tão putinho assim e não sobe junto comigo, já que quer esperar o cinturão e não vai lutar tão cedo agora, que o Vila é o próximo, vamos lutar nós dois na 70, que aí eu dou uma surra nele e aí volta para peso pena invicto na categoria. Mas é isso, Entendi. é como você falou, é trechinho de internet, mestre, essa é a parada, é trechinho de Cara, É, cara, às vezes, né? Porque tem pessoas que vão ganhar com isso. Você sim, ficar sim. fazendo essa inimizade, entendeu? Ficar fazendo fofoquinha, fazer corte para incentivar isso. Isso é é. complicado, entendeu, cara? Tipo, o Mas vídeo foi eu que lancei, eu mandei pro menino, e não foi um corte. Na verdade, é o seguinte, ele, na hora, eu que pedi pro menino parar de gravar, porque eu achei que ele tava afim de ser na porrada comigo. Entendeu? Eu achei. Porque ele falou, tá filmando? Eu falei, não, para de filmar. Porque eu falei, já que o pobre aí quer brigar comigo, quer sair no murro. Oi, amor. Obrigado, dá beijo. Não, é da mamãe. Ah, tá, então deixa aí. Eu falei, já que ele tá puto da vida e quer brigar comigo e para não mostrar na rede social que ele começou a perder a razão, eu falei, não, desliga a câmera. Que aí que realmente eu achei que ele ia ser na porrada comigo, né? Falei, vamos se bolar no murro, vamos se bolar então, né? Desliga a câmera aí. E foi isso, por isso que tem esse pedaço do vídeo, mas cara. Como eu falei, tretinha de internet, resumindo, porque eu só ia avisar pra ele que eu tô subindo de categoria e tal. Falei, meu, fica aí, vida que segue e tal. Mas aí o cara veio falar que eu passei dos limites. Porra, o Jean falar isso pra mim, cara. Se sei lá, o Diego Lopes, qualquer outra pessoa falar isso, beleza. Mas, porra, mas o cara que cavou uma luta com o outro fazendo uma intriga nada a ver. Tu pergunta pro Diego Lopes, mano, como começou o Diego Lopes fala. Não faço ideia, irmão. Não entendi até hoje por que ele fez uma treta dessa, entendeu? Então, resumindo, é isso, mestre. Então, pra galera das antigas, é isso. É tretinha de internet, uma luta que nem vai rolar mais. exato, exato. Eu Porra, tô. Mel, muito obrigado. Lovão, mais alguma coisa com o Melk? Então, é isso aí, meu irmão. História bacana pra caramba e tô muito feliz que
Você conseguiu superação. Obrigado por É, Obrigado. verdade, com certeza, cara. Uma história de muita superação, né? Que poucas pessoas não conhecem, né? É bom a gente sempre mostrar da onde vocês vieram, os atletas vêm. Muito É bom. obrigado por você ter perdido um tempinho aí com a gente. Muito obrigado. Não perdi, mestre. Ganhei. Eu fico Agradeço feliz, pô, demais. Temos que falar com marcar essas uma duas outra, lendas. resenha, que essa ficou pouca. Muito boa sorte na categoria nova aí, entendeu? Tudo de bom para você, para sua família. Boa sorte aí pro João Anderson luta esse final de semana, né? Lá em Na Vegas. semana. Ele Então, luta no boa final de sorte. semana e o Igor luta no octágon também, no mesmo dia. O velho vai Perfeito. esfartar. Boa O homem sorte para vai você, esfartar. tudo de bom. Valeu? Deus Isso abençoe. aí. Obrigado. Fala, Grande mestrão. abraço, Melco. Abraço. Que história, hein, Glovão? É, meu irmão, história bacana aí do. Explicou tudinho, né? Explicou tudinho desde o começo lá, mas Legal, história assim, cara, é complicado. A gente quer falar, mas não tem como falar todos os detalhes, tem que dar uma resumida, né? Mas história pra colocar num livro, né, Parrupa? Ah, com certeza. Pra Principalmente falar todo vindo, detalhe é muitas coisas, né? não, vindo de uma cidade de difícil acesso, então já tudo é mais difícil, né? Claro. É complicado. Mas Hoje. é isso. Glovão, boa semana para você, bons treinos aí, final de camp com o Índio Pata-Choque. Tudo de bom aí esse final de camp. Cuidado, os Carson sempre falavam, cuidado que final de camp a bruxa sempre tá solta. Proteger, inteligência e vai dar tudo certo aí nesse final de camp essa semana aí, Glovão. Tudo de É bom. verdade. É isso aí, Parrupa. Estou com você, vamos que vamos pra guerra. E o homem tá preparado. Vamos buscar o Com terceiro certeza. cinturão. Com certeza, com certeza. Pessoal, já que chegou até aqui, dá aquele like, pede pros amigos, enteado, namorado, namorada, amante, qualquer porra, para se inscrever no canal. Já passamos de 152 mil, rumo aos 200 mil, com camisa autografada da América Top Team, Poatan, Plínio, Glovão, todo mundo, o Vamos Youssef, que vamos. todo mundo, e mais um kit de corna quando a gente chegar a 200 mil. Muito obrigado, boa semana para vocês. Os.